Vale a pena lembrar o caso do deputado federal Daniel Silveira em mais detalhes. Aliás, eu conversei com o Fábio França antes da minha estreia aqui na segunda-feira, no fim de semana, e o vídeo sobre esse caso acabou rendendo aí centenas de milhares de visualizações, muito xingamento também, porque é aquele assunto que gera uma grande polarização, e mesmo quando a gente se limita a expor os fatos, a expor as regras e o que está em jogo e quais são os pontos sensíveis, muita gente acaba atacando, né? Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acabou enquadrando ali o Daniel Silveira na Lei de Segurança Nacional, a lei número 7.170 de 1973, uma lei aí associada ao regime militar, mas que continua em vigor, justamente porque ele postou um vídeo em que fazia ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. Ele falou, vou perseguir vocês, sei onde vocês andam, com quem vocês andam, etc. Isso tudo que configura ameaça. Qualquer postagem nesse sentido, direcionada a pessoas específicas ou a uma pessoa, geralmente pode render processo e com causa ganha na justiça. Os juízes costumam dar, mesmo que às vezes a situação financeira da pessoa que incorreu na ameaça não seja das melhores, e aí o juiz dá uma pena branda de indenização. Isso tudo é passível de acontecer. O que o espírito das leis no Brasil não previa é que um parlamentar pudesse ter um comportamento nesse sentido. E aí o Alexandre de Moraes usou aquela Lei de Segurança Nacional que prevê ali certos atos, certas penas para determinados comportamentos, mas que não são exatamente crimes inafiançáveis. E o parlamentar, qualquer que seja ele, só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. Os crimes inafiançáveis, tem uma listinha lá que inclui, por exemplo, racismo, tortura, é aquilo que não tem discussão quando acontece, é gravíssimo, e aí, portanto, o parlamentar pode ser preso. Nesse caso, o crime, exatamente, não é inafiançável. Tentar mudar, por exemplo, o artigo 17 dessa lei, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Lembrando que o Daniel Silveira falou ali em defesa do AI-5, que os ministros do STF deveriam ter sido destituídos, etc. Aí tem lá a pena de reclusão de 3 a 15 anos. O artigo 18, tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Portanto, Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, ameaça aos ministros, acaba tentando impedir. Essa foi a interpretação do Alexandre de Moraes. Mais adiante, fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Caluniar ou difamar o presidente, aí chega lá, da República, do Senado, da Câmara, do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso foi aplicado ali ao caso do Daniel Silveira. Mas ele configurou como crime inafiançável usando o artigo 324 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: não será igualmente concedida fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. E aí ele ressaltou que aquela prática do Daniel Silveira, das referidas condutas criminosas, como colocou o Moraes na decisão, que está aberta aqui na minha frente, atentam diretamente contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E aí um dos requisitos da prisão preventiva é a garantia da ordem pública, etc. Então ele usou isso para, na prática, fundir essas regras e tornar, de certa forma, aplicável a interpretação como se fosse um crime inafiançável. Pelo que eu vi dessa PEC no começo do dia, e a gente precisa comentar com certo cuidado, porque até o fim do dia o texto pode ser alterado, podem entrar ali novas regras, porque ainda está gerando muita discussão lá na Câmara dos Deputados. Mas eles queriam limitar essa cláusula, essa possibilidade de prisão em flagrante delito de crime inafiançável só aos crimes inafiançáveis mesmo. Então, apesar de terem mantido a prisão do Daniel Silveira, porque muitos parlamentares estão encalacrados com a justiça e dependem de um juízo benevolente de ministros do Supremo Tribunal Federal, eles, se for levado à tona o texto assim, podem estar afastando a hipótese que acabou resultando na prisão do Daniel Silveira, como tinha resultado antes, e foi o precedente usado pelo Alexandre de Moraes, na prisão do Delcídio do Amaral.
que foi flagrado ali em áudio, inclusive, o que sempre torna a situação mais constrangedora e mais difícil de se defender. Naquele áudio do Bernardo Cerveró, filho do Nestor Cerveró, em que o Delcídio estava ali tentando evitar a delação do Nestor Cerveró, ex-diretor que atuava na Petrobras no período do Petrolão. Então havia ali uma tentativa de obstrução de justiça, de atrapalhar as investigações, e o Teori Zavascki, na época, julgando aquilo inadmissível, ele usou esse artigo do Código de Processo Penal para legitimar aquela prisão como se fosse um crime inafiançável. Abriu esse precedente que foi usado no caso do Daniel Silveira. As ameaças, tudo isso tem de gerar uma punição contra o parlamentar. É inadmissível que um parlamentar faça ameaças a integrantes de outros poderes, por mais que a gente divirja, critique e tenha eventual desprezo moral por essas autoridades. Mas não dá para incorrer em ameaças nesse sentido. Então, agora, o Arthur Lira, que é réu por corrupção, réu por improbidade administrativa, está lá apontado na acusação como líder do quadrilhão do PP, num inquérito que está parado no STF. Ele também, obviamente, tinha um certo receio de afrontar o Supremo Tribunal Federal, mas está aproveitando a situação, né? Não é bobo nem nada, para colocar ali outros elementos, os famosos jabutis. Na verdade, essa PEC já, dependendo do texto final, pode ser um inteiro jabuti, para aumentar as possibilidades de imunidade parlamentar, de foro privilegiado na prática, de proteção aos parlamentares. E o que é curioso é a maneira acelerada como essa PEC anda. A PEC começou lá a avançar na sua tramitação hoje de manhã, e o Arthur Lira acabou de falar, pouco antes de eu fazer a minha saudação inicial aqui, que ela vai ser votada hoje. Vamos acompanhar para ver se vai ser mesmo. O que acontece é que você tem PEC do fim do foro privilegiado, exatamente o contrário, que incrivelmente foi aprovada pelo Senado Federal e está engavetada na Câmara dos Deputados há centenas e centenas de dias. Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, não teve coragem para pautar a PEC do fim do foro privilegiado, assim como não teve coragem para pautar a PEC da prisão após condenação em segunda instância, mesmo tendo prometido que faria isso até o fim do seu mandato. Chegou lá e não fez. Não vai ser o Arthur Lira, com esse currículo, que vai fazer com os telhados de vidro. Foi acusado de rachadinha, inclusive, mas aí teve uma decisão a favor dele, por essas questões processuais, problemas de esfera, o juiz decidiu que era de competência estadual, não era federal, aí a supervisão na fase inicial não foi feita pela instância correta, conseguiu dar um jeito ali de se safar, embora haja recurso do Ministério Público, essa coisa toda que a gente conhece e que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro, como a gente vai ver nos próximos blocos. Então, Arthur Lira está vendo aí uma oportunidade de fazer uma média com outros parlamentares que querem se sentir mais protegidos também.